Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 11, que tem como título Os prejuízos da mentira na família. Nesta lição nós também comemoramos o domingo respectivo desta lição, o Dia do Pastor. E aqui eu quero deixar os meus parabéns e meu abraço para todos os pastores que, de forma voluntária, têm dedicado suas vidas a cuidar do rebanho do Senhor. Parabéns, pastor. Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus. O texto da lição diz: Não mintais uns aos outros, pois que vos já despiste do velho homem com seus feitos. Está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. A verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, que nós não iremos ler. A palavra-chave é mentira. Nesta lição, nós temos 3 objetivos específicos: investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, refletir a respeito do problema da mentira na família e expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Nesta lição, nós iremos analisar, ver a despeito da história de Ananias e Safira, logo no começo da igreja pós o Pentecoste. A igreja nutria entre os novos convertidos um sentimento de partilha e respeito pelos necessitados. E Ananias e Safira usaram de mentira, de engano dentro da igreja. Nós vamos ver que a mentira ela traz tragédias, tanto para a igreja como para a família. No caso do casal, para a família. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele sempre fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, uma conversão duvidosa. Número 1, por que uma conversão duvidosa? Por causa da atitude do casal, que não foi uma atitude de um verdadeiro coração transformado pelo Evangelho. Paulo ele diz lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note, o Evangelho é poder de Deus para a salvação, e a salvação implica uma transformação, uma mudança de vida. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3. Ele disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus também mostra que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O casal teve uma atitude suspeita, que demonstrou não ter uma vida transformada pelo Evangelho. O número 2, a comunhão na igreja de Atos. Uma das características da igreja primitiva era a comunhão. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Note, tinham tudo em comum. A comunhão de bens na igreja primitiva fazia parte de um conjunto de características que o texto descreve que fazia parte da igreja primitiva. Nada tem a ver com um comunismo que hoje se prega na atualidade. Mas se observarmos o texto bíblico, eles, os cristãos, em Atos capítulo 2, versículo 42, diz o texto bem claro que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note, na doutrina dos apóstolos, dificilmente uma pessoa ela consegue compreender o que é comunhão se não perseverar na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aqui nós vemos que um certo grau de comunismo podia ter havido naquela igreja, mas em nada tem a ver com o comunismo na atualidade. Note que a igreja também tinha uma marca, que era a ajuda mútua. Esse tipo de partilha de bens era feito de forma voluntária. Não era uma imposição para tirar a propriedade privada, que é uma das características do marxismo hoje. Mas, de forma voluntária, os irmãos, eles vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Neste contexto, em Atos capítulo 4, versículo 34 ao 37, aparece Barnabé, que no versículo 36,
ele é chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, mostrando, a Bíblia mostrando nesse termo, uma das características desse discípulo. Ele vendeu uma das propriedades e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. O número 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. No final do capítulo 4, versículos 36 em diante, Ananias e Safira, eles testemunharam a atitude de Barnabé de ajudar a igreja que estava passando por necessidade. E eles tiveram um plano. Nos capítulo 5, versículos 1 e 2, que está na leitura bíblica em classe, diz o texto: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Note que o plano do casal era vender a propriedade e reter parte do preço. Eles fingiram, assim, depositar todo o dinheiro da venda da propriedade aos pés dos apóstolos. O plano basicamente serviu como um fingimento para tentar demonstrar uma característica do casal que eles não tinham. Eles não tinham uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. O fingimento, Pedro, na sua primeira carta, ele descreve no capítulo 2, versículo 1. Ele diz para os seus leitores, para a igreja: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo. Note, para desejar a palavra, que é o leite racional, Pedro diz que devemos deixar todo fingimento. O que Ananias e Safira fizeram nada mais foi do que fingir, depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E aqui eles cometeram um pecado contra o Espírito Santo. O número 4. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Note a resposta de Pedro no capítulo 5, versículos 3 e 4, que está na leitura bíblica em classe. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas mas a Deus. Note que Pedro aqui descreve que eles mentiram ao Espírito Santo. E logo em seguida ele disse: vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Mostrando aqui que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa. Nesse texto e em outros textos mais, que o livro de Atos dos Apóstolos deixa a descrição da pessoa do Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Não tinham mentido aos homens, mas ao próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Desta forma, a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Esse tipo de atitude mostra que eles verdadeiramente não estavam transformados, suas vidas não tinham sido transformadas, e eles mentiram ao Espírito Santo. Aqui nós pontuamos, não colocamos aqui no quadro, mas nós pontuamos, existe 5 pecados contra o Espírito Santo descrito ao longo, melhor dizendo, do Novo Testamento. Primeiro, mentir, insultar, tentar, entristecer, apagar e blasfemar. Os anteriores, mentir, insultar, tentar, entristecer e apagar, são pecados que existe perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Aqui eles mentiram. A mentira do casal trouxe consequências para ele. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimularam nessa comunhão e mentiram ao Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. O número 1, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safiras mentiram para os membros da igreja, aproveitando do desconhecimento delas a respeito de sua condição. Eles esconderam a verdade, vendendo a propriedade e retendo parte do preço. Isso nos faz lembrar também que
Há cristãos com velhos hábitos de vida mundana. E a recomendação da palavra de Deus para nós é que deixemos esses hábitos para trás, como tendo uma vida transformada pelo próprio Espírito que nos convenceu do pecado. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, diz Paulo na sua carta que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Note, nós devemos nos despojar do velho homem com os hábitos mundanos passados e renovar a nossa mente. Renovar no espírito do nosso sentido, da nossa mente. Outra coisa que Paulo mostra nesse texto é quanto ao trato passado. Esse trato passado também pode ser traduzido na Bíblia por conduta anterior. O nosso comportamento mundano passado temos que despojar e termos o Espírito Santo nos orientando, transformar a nossa mente para termos novos hábitos de vida transformada pelo Espírito Santo, nos revestindo do novo homem. Assim, o Espírito Santo se entristece quando há dentro da família pessoas com velhos hábitos, com hábitos mundanos, entre eles a mentira, como é o caso aqui da nossa lição. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz o apóstolo Paulo, está inclusive no textuário da lição, não mintais uns aos outros, pois que vos já despistes do velho homem com seus feitos. Nós devemos observar a instrução da palavra de Deus e não mentir uns aos outros. Isso traz também uma reflexão para dentro de nossa família. Não devemos mentir quando há pessoas na família, pais, mães, esposo ou esposa, filhos e filhas, com estes tipos de hábitos, consequências são inevitáveis. Devemos deixar os hábitos do velho homem para trás e nos transformar ou deixar o Espírito Santo moldar a nossa mente, a nossa conduta. O número 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E os cristãos que crucificam a carne com suas paixões, eles deixam o Espírito Santo dominar a sua vida, guiar a sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz o apóstolo São Paulo, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A mentira, ela tem sua fonte no próprio diabo. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus repreende os religiosos de sua época por terem o acusado de ser nascido de prostituição. Ele diz, vós tende por pais o diabo e deseja satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira, tem origem nele. E nós devemos, como cristãos, sermos dominados pelo Espírito, deixarmos o Espírito Santo moldar o nosso ser, guiar a nossa vida. Os cristãos, eles têm que ser guiados pelo Espírito e não pela carne. A mentira é uma das obras da carne e tem sua fonte no próprio diabo. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O número 1, cuidado com os defeitos morais do lar. Quando se permite os defeitos morais dentro do lar, dentre eles a mentira, as consequências são inevitáveis. E toda a família está fadada ao fracasso. No Antigo Testamento nós temos a história de Acã. Está registrada em Josué capítulo 7, a partir do versículo 1. Acã, ele cobiçou e furtou objetos da cidade de Jericó. A sua cobiça e hipocrisia, este pecado trouxe maldição para todo o povo de Israel, e inclusive para a sua própria família. O Senhor acendeu-se em ira contra Acã e contra toda a sua família.
O número 2, precisamos agir contra a mentira e a hipocrisia. Ninguém está livre desses pecados de mentira e hipocrisia que aconteceu no caso de Ananias e Safira. Contudo, a palavra de Deus nos ensina a não trocarmos a verdade de Deus pela mentira, como fizeram, por exemplo, os gentios, registrado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aos servos de Deus cabe fazer uma reflexão, porque as consequências diretas da mentira é a hipocrisia. E esses dois vícios são obras da carne, que podem dilacerar todo o ambiente familiar, toda a família. O número 3, não deixe o inimigo agir na família. No versículo 3 da leitura bíblica, Pedro diz para Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Note que esta pergunta que o apóstolo faz a Ananias descreve que Deus tinha revelado para Pedro a origem da mentira de Ananias, em reter parte do preço e mentir ao Espírito Santo. Diretamente o Espírito Santo estava usando Pedro para mostrar a origem da mentira de Ananias, que foi o próprio diabo, Satanás. Satanás, ele age contra as famílias. Ele é o inimigo da igreja e age também nas famílias. Há muitos que, dentro de suas famílias, se deixam influenciar pelas mentiras, pela influência direta do diabo. E assim, deixam suas famílias desestabilizadas. Como nós podemos combater esse tipo de conduta? A Bíblia nos mostra que devemos estar em vigilância, em oração e vigilância. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa que Tiago também instrui, citado pelo nosso comentarista, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz a palavra do Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é preciso protegermos a nossa família contra toda e qualquer mentira e hipocrisia. Os membros da família que praticam esse tipo de conduta, essas obras da carne, podem trazer consequências gravíssimas para a família. Nós, como igreja do Senhor, diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que somos coluna e firmeza da verdade. Com certeza, o caminho da verdade é sempre melhor. Ficamos por aqui. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.